Olá, boa noite, sejam bem-vindos, hein? O programa Gerardo está começando. Os nossos convidados de hoje são Felipe Serpa e Suênia Cabral. São aqui as cartas na manga que a gente tem para conversar, para jogar a conversa fora boa que você quer escutar, eu tenho certeza disso. E hoje também vai ter Cris Guerra no nosso programa. Ela que fez sua estreia semana passada aqui conosco, já está de volta discutindo com os convidados especiais o que é ser diferente. Aliás, tudo bem de propósito, já que Felipe e Suênia estão com a gente, tem Cris Guerra que tem tudo a ver com eles e com você também, para poder a gente interagir nesse papo que vai fazer a diferença no seu começo de noite. Porque o bom começo de noite está garantido aqui no programa Gerardo. Vamos lá? A nova coleção das Sereias da Penha será inspirada na mulher paraibana. Tá bem isso aí, não é não? João Pessoa Artesã busca resgatar a identidade social, fomentar a economia sustentável, capacitar e incluir socialmente artesãs que vivem em comunidades carentes. As Sereias da Penha estão trabalhando diariamente para acelerar o processo criativo da coleção, que promete ser marcante. Aliás, a gente tem sempre que fazer vamos dizer assim, um parênteses nessa história das Sereias da Penha, porque é um trabalho desenvolvido pela primeira-dama de João Pessoa, Maísa Cartacho, um trabalho já premiado, porque essas mulheres saíram daqui do anonimato e apenas com o talento conseguiram chegar no Olimpo da moda brasileira, na São Paulo Fashion Week, fizeram sucesso e aí estão contando história e fazendo história no universo da biju, do design, do bom design, com peças, vamos dizer assim, tecnicamente corretas no sentido da natureza, né? Muito bom aproveitamento, uma coisa assim linda. Elas criaram, inclusive, com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa, um espaço bem especial para venda de peças que não são as do design de Ronaldo Fraga, por exemplo, mas que são peças criadas com o que elas absorveram dentro desse trilhar no universo fashion brasileiro. E aí, lá numa pracinha, na Praia da Penha, ali no Seixas, você pode encontrar uma oportunidade de comprar peças fantásticas. Se não conhece, vá conhecer, vale a pena. Olha, você imaginou que é passar uma noite num quarto submerso cercado por 35 tubarões? Não? Bom, o Aquário Paris inaugura em breve um quarto embaixo d'água onde é possível passar uma noite com paredes transparentes e visão totalmente do fundo do espaço, mais disputado de um dos principais aquários do mundo. Será que isso inspira, hein? A abertura do programa acontecerá nas noites de 11 a 13 de abril e os primeiros hóspedes serão escolhidos através de um sorteio para pernoitar no quarto cuja separação entre os hóspedes e os tubarões é apenas uma parede transparente. Bom, vamos começar logo com essa possibilidade aí. Vocês querem passar uma noite embaixo de um aquário? De jeito nenhum. Não tenho a menor vontade. Tubarão fazer Mesmo com 2 garrafas de uísque do lado, eu ainda não tenho coragem. Não, né? Eu também não. Eu não tenho essa Não companhia, tem, não. Acho que no aquário já tá ótimo. Até No mar, não precisa nem ter no aquário. Deixa lá no mar, não tem problema. Melhor, nenhum. é mais natural, né? Natural. Eu já vi um tubarão lá em Noronha. Diz a minha amiga Lourdinha Freitas, isso é projeto e plano para os ecochatos. Porque existe aquele pessoal que é exageradamente ecológico. Não precisa disso, né? Eu acho que isso aí é uma doideira. Tudo é o equilíbrio, isso né? eu acho que já é centricidade demais, né? Essa coisa eu acho que é aquele nicho de gente que realmente é aquele amante louco da natureza ou até um curioso, gente mais aventureira assim mesmo, né? Que tem essa... Isso é doideira, mas você sabe que para fazer uma onda dessa, um investimento desse, é muito caro. Você abrir um barzinho aqui é uma coisa louca. Aí você abrir um hotel que tem apartamento. Em Dubai tem, né? Tem um hotel que é super famoso, que tem quartos são submersos também. Isso. Que você vê, né? Tudo. Mas deve ser inspirado nisso aí mesmo. Pois é, mas aí a gente vai entrar aqui no nosso papo. Eu quero conversar hoje com você, Suênia, para saber um pouquinho de visagismo. Há muita confusão na cidade, nos lugares. Minha visagista, a pessoa não sabe nem o que é uma visagista. Eu queria que você explicasse aqui pra gente o
que é realmente o visagismo. E aí eu quero trilhar para poder saber se Felipe está encaixado que é. Visagismo. É bom, é bom fazer uma aula aqui para mim também. Visagismo é uma coisa assim super interessante. Tem muita coisa que eu tenho muito interesse ainda de me aprofundar, inclusive nessa área, porque é muito minuciosa, tem vários detalhes. É um estudo que é feito de todas as feições do rosto. Então, tanto da questão de harmonizar as feições para identificar, por exemplo, o melhor corte de cabelo, até assim, por exemplo, definição da sobrancelha, a própria maquiagem. Nesses aspectos, o visagismo contribui muito. Mas também para entender a conotação dos aspectos visuais, das características que já são suas, que são natas. Por exemplo, o que é que um cabelo mais liso conota num visual? Feminino, por exemplo, um cabelo mais cacheado, né? O cabelo mais cacheado tem mais a ver com uma mulher que tem mais liberdade, uma mulher mais romântica, uma mulher que ela é mais... Tem uma personalidade forte que não está muito linkada com... Tem tudo a ver com a liberdade. Isso. E, por consequência, traz um elemento de jovialidade. Então, aquela pessoa que tem um cabelo mais cacheado, pode analisar, inclusive quando ela escova o cabelo... parece mais velho. Parece mais velho. Verdade. Que coisa curiosa, né? E o cabelo... então, assim, por exemplo, a gente pode utilizar isso a nosso favor. Então, assim, qual a imagem que você quer transmitir? Qual é a profissão que você exerce? Então, isso é muito adotado. A grosso modo, é um paisagismo humano. Exatamente. Felipe definiu bem, tem tudo a ver. Isso é muito usado, por exemplo, na novela, no cinema, para você elaborar um personagem. Isso tecnicamente, eles trabalham tecnicamente isso, não é uma coisa, a pessoa diz, não, eu estou chegando lá porque eu sou bonito, porque eu fico melhor aqui. Não, você não sabe, tem você até se sente melhor, né? Tem aspectos psicológicos, é um estudo realmente muito minucioso, que assim, eu tenho muita curiosidade, eu tenho vontade de me aprofundar mais nessa área, porque é uma área que hoje ainda é explorada de uma maneira muito superficial. Eu vejo que você gosta muito de preto. Eu sinto o seu cabelo mais marcante, a sua sobrancelha, você falou em sobrancelha agora, eu vejo super bem feita aí, mas bem preto. Você gosta do preto, porque o preto é uma cor que tem a ver com você. O preto faz parte da minha cartela de cores, graças a Deus. Que cartelas são essas? Me conta aí. Você faz Eu faço o estudo da análise cromática e a gente identifica, de acordo com a coloração da pessoa, que não tem a ver com a etnia, porque todo mundo me pergunta assim, né? Às vezes a gente chega numa loja e o cliente é abordado porque ele fala assim, prova esse vestido amarelo, porque amarelo fica bem morena. A gente tem essas teorias. É muito básico demais. E que não se aplica de pessoa para pessoa. Porque cada pessoa tem uma coloração. Então, assim, a gente tem o tom da nossa pele natural e tem o subtom. E a gente só consegue analisar o efeito de uma cor quando a gente compara essa cor com outra. Isso a gente identifica claramente, por exemplo, com o preto e o branco. A gente consegue ver como o claro expande visualmente e como o escuro ele retrai visualmente. Então, a gente consegue fazer visualizar o efeito da cor quando a gente compara. E é isso que a gente faz na análise cromática. Eu vou comparando as cores para a gente ver quais são assim, os realces maiores na sua pele. Eu fiz agora em Manaus, recentemente, eu fiz um trabalho só de análise cromática para atender as clientes dessa boutique em Manaus. E o resultado é fantástico, porque eu digo assim, é uma das etapas da consultoria que eu mais gosto de fazer, porque a cliente ela consegue visualizar no espelho imediatamente o efeito que aquilo faz. Então, é uma coisa real. Não é assim, eu acho que branco fica melhor em você. Eu achava, e depois tive certeza, porque eu nunca gostei de usar o bege, o mostarda, né? Porque eu achava que ficava da mesma cor, né? É uma coisa assim que não lhe agrada visualmente, né? E aí, depois, fazendo a cartela que você chegou e trouxe, ficou constatado que aquilo ali não funcionava, não favorecia. E ainda mais para pessoas, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar imagens impactantes. Sim. Porque a gente pode ousar mais, a gente pode explorar o elemento da dramaticidade, que são altos contrastes. Então, são elementos visuais, por exemplo, dá para a gente explorar mais o visagismo, um corte de cabelo mais impactante. Então, é muito interessante quando a pessoa está disposta e é flexível para ousar ao máximo
Porque, da sua em geral, imagem. as pessoas têm um pouquinho de timidez, né? Fica com medo, porque você é ousado demais. A imagem é uma coisa que compromete naquela hora ali. Aí você diz, vou cortar o cabelo muito curto ou vou pintá-lo de vermelho. Aí você chega a botar, mas vai tirar como se eu não gostar, né? E eu acho que não fica, vai ficar vai bom. além até. É uma coisa que a gente usa no mundo da moda, todo mundo usa muito isso assim, aguenta. Tem gente que aguenta, que segura aquele visual. E que de fato é isso mesmo. A gente assiste, vê aqueles desfiles de moda de Paris, a gente vê o street style, as pessoas que estão andando no meio da rua, mas são figuras que sustentam aquela dramaticidade, aquele exagero, muitas vezes. Então, assim, você pega uma figura nacional, vamos, por exemplo, o Jô Soares. Seria estranho se a gente visse ele com um óculos convencional, com uma combinação de terno e gravata. Faz parte da imagem dele. Duas semanas atrás, aquela jornalista Ilse Scamparini, da Rede Globo, apareceu numa matéria da Rede Globo usando um óculos que era assim, gritante, que não combinava com ela, mas que chamou a atenção. Aí foi memes, mandando ela, tira o óculos, Ilse, não sei o quê. Era um óculos azul, né, super transado, com um design diferente, mas que ficou esquisito, porque ela não passa essa imagem, ela não segura isso. Exatamente. Né? Teria que ser uma pessoa como Betty Lago, que chegava, que se permitia, que tinha personalidade para isso. Por isso que o estudo Zé Wilker também, né? Que usava também aqueles óculos. Por isso que o estudo da consultoria de imagem é muito interessante e é diferente do trabalho de styling, porque o trabalho de styling é você simplesmente pegar o que está na moda e colocar na pessoa. Eu não estou levando, não tenho os critérios se tem a ver com a personalidade dela, com a história dela, com a imagem que ela quer retratar. Então, a consultoria de imagem, ela tem esse cuidado com a personalidade da pessoa. Ô Suene, na hora que você consegue identificar, através da cartela, suas cores, aí você conseguiu fazer a sua própria cartela. Você, meio que naquela hora, todas as outras cores que não ficam bem em você, você eliminou do sua cartela. No meu caso, foi de imediato. Eu não tive apego. Até mesmo porque, assim, eu sempre fui muito fã do preto e branco. Eu adoro alto contraste. Adoro. Isso. Então, assim, quando a minha cartela é inverno escuro, quando eu vi que tinha as duas cores... Que tem nomes, né? Inverno escuro para poder São baseadas nas estações do ano, né? De acordo com as características das próprias estações. Então, quando eu vi que na minha cartela tinha o preto e branco, então já fiquei muito feliz com isso. Vai ser neles que eu vou me agarrar. Eu já era apegada, mas, por exemplo, eu tinha alguns elementos que eram bege no meu guarda-roupa, eu comecei a eliminar, porque realmente eu vi que, de fato, aquele não me favorecia. E ainda tem um detalhe, você ficava olhando, comprou porque achou bonito o modelo, mas botou ali no guarda-roupa, aí você olha todo dia, diz, vou usar, aí, mas na minha cartela hoje não deu, aí hoje não deu, aí não fica legal hoje, aí minha mulher às vezes diz assim, eu vou usar quando isso? Eu sei lá, deixa aí. E outra coisa também que é interessante, depois que eu descobri qual era a minha cartela de cores, eu passei a usar algumas cores. Porque antigamente, que você não usava. Porque antigamente eu só usava o preto e o branco, assim, o meu guarda-roupa era maciçamente aí, preto, branco, bege e cinza. Sim. Aí eu eliminei o bege. Bege eu também não. Continuo tendo cinza, mas hoje eu tenho cores. Só que são as cores que eu sei que me favorecem. Quais são as cores que você gosta? Preto, branco, cinza. Também não gosto de nada chamativo. Muito até colorida. Porque vermelho, laranja. Eu acho que vai ficar só... Vai ficar todo vermelho, o camarão. Como né? Você agora mesmo falando já está vermelho. Pronto, exatamente. Como eu desconfio... laranja também. Pela certa experiência, assim, eu desconfio que a temperatura de Felipe seja fria, ele por isso mesmo que ele deve estar correto, né? Porque os tons, ele eliminou justamente os tons mais quentes. E eu o vermelho, laranja, amarelo. Na mesa de uma vidente, lendo a minha mão. Tô achando massa, olha. Pai, olha, sua cor vai ser essa. E tal, eu tô sentindo. E tal. E outra coisa... Ele falou em laranja, eu olhei laranja nele, realmente não fica bom, não. Fica não. E quando eu coloco coisa... a camisa laranja, meu Deus, eu tô parecendo que tô pelado, eu acho, sei lá. Eu também não gosto de laranja, E não. quando ele tá, e como ele tem os olhos claros, verdes, né? Assim, tem cores que a gente trabalha para justamente saltar o olhar. Valorizar, né? Aí eu lhe pergunto, nessa história de consultoria de imagem, você também dá umas dicas de plástica, dessas coisas também assim? Em alguns casos, sim.
alguns casos até... Sim, o nariz. Até questão, assim, ortodentária também. Aí foi ótimo aqui, conversando com o Luan, estilizada, aí eu conversando. Eu assisti depois, você assistiu, viu? Foi? Assisti. Aí eu perguntei, disse, Beijo você fez um ele. trabalho com Suene Cabral? Aí disse, foi. Aí ficou aqui assim, pensando, porque teve transformações bem profundas, né? Foi. O caso do Luan foi muito interessante, foi muito legal, porque assim, antes de eu conhecê-lo, né, eu tratei com os empresários dele. Sim. E eles falavam assim pra mim, olha, cuidado que ele é muito resistente, o que você acha que é muito importante que ele mude, você fala comigo que a gente tenta conversar com ele para ver se ele vai... E eu não senti essa resistência tão grande. Eu lembro que quando eu fiz a análise do rosto dele, eu recomendei para ele, eu perguntei, Luan, o que você acha de você assumir uma barba? E eu lembro demais que ele falou assim para mim, não dá certo. Não dá certo porque minha barba ela não cresce, ela é uma barba rala. A minha também, eu tô tentando. Tá aí, né? E justamente, e tanto para ele quanto para o rosto do Felipe, você vê como dá um volume, a volumetria é muito favorável. Né? Então, ele tem preenche, fino, né? exatamente. Aí fica uma coisa quadrada um pouco mais... Que é hoje o padrão de beleza que é mais... aceito, vamos dizer assim, no público masculino, né? Que é mais buscado. Então, no caso dele, eu lembro que teve uma certa resistência, mas ele tem uma profissional excelente que trabalha com ele, cuida dessa imagem toda de cabelo dele lá em Campina, que ela foi tentando induzi-lo. Induzir depois da sua recomendação. É um diagnóstico que você faz na hora? Eu faço análise. Você olha, assim, faz análise, teste um e tal. Vidente, um vidente. Mas olha, isso aí vai ser depois do imagem. intervalo comercial, que estão me pedindo para ir para um intervalo e a gente volta, porque o assunto é bom, não é? A gente volta já, 1 minuto. Olha, o Balé da cidade de Campina Grande inicia neste domingo, dia 3 de abril, a circulação do novo espetáculo. A Feira mostra uma história de uma pequena família que, ao chegar à Feira Central de Campina, carregada de ilusões e esperanças, ela é agredida. Uma história bacana, viu? O espetáculo resgata as raízes locais através do choque cultural entre população rural e urbana. O espetáculo ainda vai percorrer cidades de Monteiro, Areias, Souza e João Pessoa, né? A estreia é no Teatro Severina Cabral, às 8 da noite, com entrada gratuita. E ainda falando em Campina Grande, que a gente tem um verdadeiro amor, grande devoção, a programação do São João está para sair. Ontem, o coordenador do maior São João do mundo, Temício Cabral, informou que toda a grade da programação da festa em Campina Grande está pronta e aguarda a aprovação do prefeito Romero Rodrigues e do vice-prefeito Ronaldo Cunha Lima Filho, para ser divulgado oficialmente agora em abril. Você sabe que o programa Gerardo, Felipe Serpa vai estar lá, nós vamos estar presentes, cobrindo tudo o que acontece nos finais de semana do maior São João do mundo, porque a gente sempre está lá, né? Procurando os melhores momentos para passar aqui na telinha da RCTV. Olha só, até o momento as únicas atrações confirmadas são os artistas locais, Bilio de Campina, que é uma tradição, é um ícone lá, e Tom Oliveira. Claro que o Wesley Safadão e o Padre Fábio de Mello também estão nessa. Este ano as festividades acontecerão no período de 3 de junho a 3 de julho. Eu, aliás, só não vou estar na abertura do maior São João do mundo, porque eu vou estar aqui em João Pessoa, no Paço dos Leões, fazendo o forró mais chique da capital, que é o São João 5 Estrelas. É uma tradição aqui em João Pessoa, a gente realiza, faz a abertura da programação junina da capital, lá no Paço dos Leões, fazendo uma festa super bacana, que esse ano vai ter, mais uma vez, abrindo as festividades, o cantor que a gente acabou de falar, Luan Estilizado. Ele é uma das atrações dessa festa que a gente, ao longo desses próximos 2 meses, vai soltar aqui para vocês todos os detalhes do que vai acontecer no dia 3 de junho no Paço dos Leões. Bom, a gente vai voltar a conversar com Suene Cabral e Felipe Serpa. A gente está aqui falando de visagismo, do que você deve usar, não deve, se a cor fica boa, não fica. E ela falou em batom, porque se existe alguém polêmica no momento no país e que vive se transformando, bem novinha, porque ela é muito nova para estar nessa transformação, quase de 2 em 2 meses, que é a cantora Anitta. Está com a boca grande, usando batons horrorosos e aí, o que é que você está achando? Não, o problema que eu achei maior é o tamanho desse preenchimento labial que ela fez. A sorte é que é uma coisa que sai, né? Mas compromete mas às vezes compromete, né? Tem artistas
não conseguem, né? Tem, inclusive, que o efeito fica irreversível. E eu acho que no dela vai ser, porque não tem, ela tá parecendo Karina Pato Bach, Donald. aquilo dali é óbvio. Pronto, que é eu uma... achei, na realidade, a de Anitta, ela não tá tanto quanto Karina Bach, que ficou assim. Não É foi porque lá. o de Karina Bach é realmente assim, deformado, né? É deformado. A Eu gente morro de vê que rir, eu o assisti um filme, eu desenho contei até outro dia aqui, assisti um filme que usavam tanto esses preenchimentos que a pessoa no filme não conseguia tomar água, porque quando a água batia aqui, caía. Mas ela é uma menina Que não tinha linda, mobilidade. 22 anos, porque ela tem 22 anos. Ela é muito novinha. Passar mesmo. pela quantidade de transformação que ela já passou. Aí onde eu me pergunto, cadê o consultor de imagem dela, pelo amor de Deus? Às tem, vezes né? essas mudanças, e a gente analisa assim, né? Mudanças tão... num período de tempo tão curto, significa, assim, representa às vezes até uma certa insegurança, né? Uhum. Então isso tem que ser Eu trabalhado. acho. E no caso dela Na foi. minha opinião, no caso de Anitta, a Anitta tem uma insegurança total Tremenda. em cima do visual dela. É até acompanhado por alguns profissionais bons E olha aí, que né? em termos de imagem ela até já deu uma certa Melhorada, evoluída. Em termos de evoluiu. figurino ela deu uma evoluída. A gente vê hoje que os clipes dela tem outro nível, Ela é né? super talentosa, bem muito, dirigida, né? muito. Se fosse e se deixasse, mas ela tem personalidade forte demais. Ela compõe, ela canta, talvez ela dança. o que falta é ela acreditar No- nela mesma, né? Domingo no programa do Faustão, ela lá, em tudo que ela falou, ela se diminuindo. Tudo. Dizendo que Isso é um discurso feia, que até tudo, fica chato, tudo. né? Ela Fica sempre cansativo, dando, né? uma resposta, tipo, enfim, Se colocando dando numa satisfação posição inferior, né? a todo mundo pelas transformações que ela passou. Suênia, você faz visagismo, faz trabalho com noivas, por exemplo. Existe um mercado Faço. muito forte. Inclusive essa questão da cor, da coloração é muito interessante, porque as noivas elas adotam uma variação, normalmente do branco puríssimo até, algumas vezes, até uns tons de bege. Então a gente tem que identificar, de fato, e também nessa questão da preparação, porque às vezes, assim, o que eu vejo muito é que, vou casar, então vou mudar meu cabelo, eu vou fazer clareamento nos dentes, eu vou fazer sobrancelha definitiva. Então, de fato, o que é necessário mesmo? É engraçado, né? que você falou isso aí, e eu escuto muitas pessoas na questão de preparativos e escuto, absorvo, né, a informação. Isso que você acabou de falar aí é o que eu escuto. Não é incrível isso? Mas que as isso pessoas é querem real. fazer, Isso é real. Existe essa preparação mesmo. E aí o que é que acontece? Às vezes, por ser uma coisa que é comum, que todo mundo faz, e nem sempre lhe valoriza. Então, às vezes, por exemplo, o clareamento dentário é uma coisa que nem sempre valoriza toda a tonalidade de pele. Também, né? Tem pessoas, por exemplo, que a temperatura mais quente, quando clareia demais, os dentes fica aquela coisa que o dente chegou, parece que primeiro que a pessoa. Eu tenho a impressão, porque o clareamento, eu não acho que ele fique tão natural. Eu acho que ele fica sempre um pouco mais... você percebe que não é natural. Quando você olha para a pessoa que tem aquele sorriso, é muito... Fica artificial, fica né? artificial. Fica muito Xuxa. Aí eu olho assim, eu disse, meu Deus do céu, por que isso, né? Mas tem Mas muita você gente vê, que tem pede, pessoas né? que- tem muitos tem defeitos. pessoas, Muita por gente exemplo, que pede pra ficar daquele jeito. É. Você vê, mas assim, eu quero analisar a diferença da questão da coloração. Por exemplo, a gente pega um caso como a Xuxa, Sim. que ela é conhecida, o sorriso dela é um sorriso, É a assim, marca. é uma marca O olho registrada. azul e o Emblemático, olho. né? Isso, Todo mundo conhece. mas é uma coisa que ela sustenta aquele branco, Sim. né, do dente, não fica uma coisa agressiva. Já você pega uma figura como a Adriane Galisteu, que Meu tem Deus, uma a gente sabe que ela está numa cartela de primavera, é uma temperatura quente e ela está com um dente extremamente branco, então a gente vê, Vê eu acho que ela é muito primeiro. visível. Vê o dente primeiro. primeiro Não, e mas é depois aquela história das lentes de contato que estão usando agora. isso. Usando e abusando, né? Porque eu, por exemplo, quando fui a um dentista para ver se, eu quero colocar, ele disse, não vai colocar, não coloque não, que vai chegar antes de qualquer coisa. Ei, a gente E vê é o a que tá moda, acontecendo. eles têm que ver logo, É. porque isso é muito bom, porque fulano fez, fulana, Aí diz, tal. esses dentes já são grandes. Se você colocar uma lente de contato dessa no dente, você vai ficar como a Adriana Galisteu. Esquisita, é uma mulher não bonita. fica. E ela tem Ela é cada linda. lapa de dentro que é Ela brincadeira, né? colocou, tá parecendo um... Fica não sei muito nem o quê. agressivo, porque realmente é um contraste que ela
ela a pele dela não sustenta É engraçado aquilo. que eu achava que ela não precisava fazer nada disso, porque ela é bonita, eu Ela é acho. linda, ela ela é é muito linda, interessante e tal. ela é linda. Bem marcante, Chique, magra, alta, Exatamente, chiquérrima. ela é tipo modelo, né? E outra coisa que ela sustenta, né, o look. Aquela mulher, eu sempre falo assim, eu acompanho o estilo dela há muitos anos. Porque sempre, pra mim sempre foi uma referência. Ela é aquela mulher que ela sempre colocou, aliás, um jeans todo rasgado, com uma camiseta surrada, e ela tava maravilhosa. Verdade. Por que é que um personagem como Adriana Galisteu, bonita e tal, não se sustenta com mais tempo? Você sabe que teve um ápice, né? Teve uma época que... Ela foi conhecida como Adriana Galisteu estava todas as semanas na capa da Caras. Isso. Na época que a Caras era o máximo. Que não é mais, né? A gente não vê Caras nos lugares, nem ninguém comentando Caras. Antes comentava, as pessoas esperavam. Era assim, se saiu na Caras é um Era status tudo, né? superior. Era tudo. Você frequentar a Ilha de Caras, Castela, né? Bom, hoje a gente não sabe. Até dizer, se fui convidado, aí você cria um gás para poder dizer que está na Ilha de Caras. Mas já ninguém está... Não é objeto de desejo. Não, né? não é. Aí a Adriane teve programas diários nas emissoras abertas, peregrinou, foi SBT, foi Record, foi... Isso. Aí hoje está na televisão fechada, com programas, assim, microprogramas. Né? Isso, e tá com tá criando alguns quadros de YouTube, tá? Isso. Ela tá... eu vi. Até de cozinha, né? Isso, ela tá tentando... Tá tentando buscar um caminho, né? Eu não diria nenhum caminho, uma posição nesse novo mercado, porque o cenário mudou. Mudou muito, aí Hoje em dia, exatamente, antigamente eram poucas celebridades para um nível nacional. Né? Quem você conhecia todo mundo conhecia. Hoje em dia existem, né, que tem celebridades hoje só do Snapchat. Que aí você é tão engraçado. É uma ferramenta, né? Que é muito engraçado você dizer fulano de tal, Maria, não sei o quê. Quem é Maria? Exatamente. Você não sabe. Eu tenho a pessoa aqui, uma menina. E não é porque você é ignorante. Que é do SBT, que canta, não sei o que, Manuela. Lotou a Domus. E aí eu disse assim, aí disseram assim, você Só não YouTube, vai, né? para o show de não sei o que, Manuela? Eu disse, e quem é Manuela, que eu não sei. Né? Mas a Ludmilla começou a fazer sucesso, a funkeira Ludmilla, colocando vídeo nas redes sociais. A gente está falando desses personagens porque esses personagens, todos eles têm trabalho em cima deles. Adriana Galisteu, que a gente falou aqui, é um personagem que cuida dela por inteiro, né? E ela, por exemplo, existem algumas figuras que estão há tanto tempo, há tantos anos nesse mercado, que elas mesmas já se conhecem, porque, assim, tanto trabalho... Exatamente. E o interessante desse trabalho da consultoria é justamente isso, você saber o que é que funciona para você. Porque, assim, a sua estrutura física, o seu tipo físico não vai mudar. A sua coloração pessoal, ela não vai mudar. Então, assim, uma dica que eu dou, principalmente as personalidades, as pessoas públicas, é que se você observar as pessoas, personalidades como Glória Calil, Constança Pascolato, Glória Maria. Constança Glória mesmo, Maria, ela tem uma postura que é única. Isso. O Ela tempo envelheceu, inteiro mas ela não sai. envelheceu. Pode procurar, quando você coloca assim no Google, essas pessoas, essas personalidades que eu citei, Glória Calil, Constança Pascolato, Glória Maria... Agora tem a Maria Glórias. Mas a Maju tem a postura de Glória Maria, sendo que é um pouquinho mais pro tradicional, mas negra, é muito chique. Mas o que eu digo é que, assim, o fato delas não terem grandes mudanças, não parece que o tempo passou para elas. É verdade. Elas então não são envelhecem. pessoas que, assim, não variam no corte do cabelo. É como, por exemplo, no cenário internacional, uma Anna Wintour. Isso. Há quantos Que anos não é aquela bonita, mulher mas é chique. mas o que eu digo é que a imagem dela não envelhece. Entendi. Deixa eu contar aqui, O antes da Karl gente ir para o Lagerfeld. intervalo comercial. Ontem, Danilo Toscano, que é maquiador famoso, paraibano, mora em São Maravilhoso, Paulo, ele. e estava aqui, veio dar entrevista a gente, ele comentou aqui, eu perguntei, uma mulher bonita que você maquiou? Ele falou Ana Hickman, né? Aí a Juliana Elisa, que é a nossa produtora, passou uma mensagem no Instagram para
Ana Hickman, dizendo que ele tinha falado que ela era linda. Aí ela respondeu, hoje chegou a resposta, dizendo querida, que ele era super competente. E ela é linda mesmo. Ela é maravilhosa. E tá aí na tela, olha aí, Ana Hickman mencionou você em um comentário, é isso aí, deixa eu ver aqui, @Juliana Elisa, que é a nossa produtora. Bom dia, isso foi hoje de manhã. Eu adoro o Danilo, um super profissional. Que querida, bacana, né? Porque ele disse aqui com conhecimento de causa. Mas quem está em casa às vezes diz, será que esse cara realmente conhece, fez e tal? Tá aí a resposta. A gente vai ao intervalo comercial, volta já já. Tem muito mais de Felipe Serpa e Suênia Cabral aqui. E vai ter Cris Guerra também hoje. Vamos ao intervalo, 1 minuto. Você vai embora, mas volta pra me dar um beijo sem parar. A gente tá num bate-papo aqui que não para, viu? Suênia Cabral contando aqui novidades que eu acho que eu vou esconder hoje ainda. Vou segurar aqui, tô me controlando. Tenho vontade de botar aquele fechiclé aqui, né? Mas eu não. É novidade, porque se eu entrar na máxima do governador Hernani Sátrio, eu não sou baú para estar guardando segredo de ninguém, né? Mas eu vou respeitar porque Valéria Cabral está assistindo a gente e pode ser que fique nervosa. Fique não, calma. Eu vou dar um time porque eu vou mostrar primeiro hoje o 2º episódio do trabalho de Cris Guerra. Cris Guerra é uma jornalista mineira, só relembrando para você, dando um briefzinho, que está contribuindo com o enriquecimento de informações no rádio paraibano através da 98 FM aqui do Sistema Correio de Comunicação. Nós estamos todos os dias tendo spots, drops, pílulas, como diz, com informações curiosíssimas que ela manda para a gente e passa a semana inteira aí na nossa rádio trazendo essas informações. Às quintas-feiras, e aí hoje de modo muito especial, nesta quarta-feira, a gente vai trazer Cris para mostrar um 2º episódio, porque toda semana ela vai estar com a gente aqui. Sempre abordando algum assunto, sempre fazendo algo bem curioso, divertido para o seu começo de noite. Eu não vivo dizendo, né? Tem que estar garantido. E bem, vai ser agora. Cris Guerra hoje fala sobre o incômodo causado por tudo que é diferente. Vamos à matéria. Esquisita. Eu acho que eu aprendi a fazer dessa esquisitice, dessa diferença, uma coisa boa. Então hoje eu gosto de ser diferente. Hoje em dia eu não sei se as pessoas olham pra mim porque eu sou esquisita, ou exótica, como eles gostam de falar, porque eu sou tatuada, ou porque eu sou conhecida. Então eu já tô acostumada, todo mundo me olha na rua já. Eles mesmo assim, eles reparam, mas não reparam da forma que eles reparam em alguns lugares, com preconceito. Eu acho que aqui eles reparam mais admirando, vendo a beleza de tudo aquilo que você está exibindo, né? Sim. Que você é daquela forma, você escolheu se tatuar, você escolheu pintar o cabelo, viver daquela maneira. Exótica é uma maneira simpática de dizer pra gente que a gente não é bonita, né? Quando eu entendi que ser diferente era legal, aí eu me senti tranquila, né? E hoje eu percebo que, pra muita gente, eu acabo sendo um pouco de exemplo de coisas que as pessoas gostariam de ser. Eu acho que eu me relaciono com pessoas muito normais e com pessoas exóticas também. Mas eu sempre me sinto um peixe fora d'água, eu sempre me sinto diferente de todos. Porque eu sou aquela pessoa que entre os caretas é moderna. Entre os modernos é careta. Então entre os diferentes eu sou comum e entre os normais eu sou diferente. Eu sou uma minoria aguda, não, um caso crônico de minoria. Eu acho que existem níveis, assim. Existem pessoas que não são iguais porque elas não são, elas estão bem naquele ponto. Existem pessoas que tentam ser diferentes e você vê que aquilo é artificial, não é delas, né? E desde quando você se veste de um jeito diferente? Eu acho que surgiu com o teatro mesmo, né? Entendi. E eu sempre gostei de comprar coisas em brechós, em lojas de usados, assim.
Aí eu via coisas diferentes, às vezes comprava, demorava a usar, às vezes até, a coisa foi surgindo naturalmente, né? Mas mais assim do cotidiano mesmo, deve ter uns 7 anos, assim. Talvez você seja notado porque é bonito. Mas Obrigado. quando as pessoas te chamam de Tereza, aí isso traz o fora do comum. A tal interrogação que surge na cabeça oi? das pessoas, né? Tipo, Tereza, o quê? Hã? Eu já sou... Porque esse estranhamento das pessoas é normal. Natural. Tudo que é diferente gera dúvida, você concorda comigo? Sim. Então eu procuro levar isso da melhor forma possível e procurar mostrar para as pessoas que isso é uma coisa normal e não um bicho de 7 cabeças igual elas acham. Sim. Mas é muito legal a coisa do ser diferente quando a pessoa de fato é. O chato é que muita gente fica querendo ser diferente. Aí tem tantas pessoas querendo ser diferentes que elas ficam iguais. Meu pai, ele sempre foi um pouquinho diferente da minha mãe, mas ele nunca deixou de me apoiar em nada. Diferente assim que eu falo, a minha mãe sempre foi mais próxima de mim. Sim. Meu pai, ele era mais na dele, meu pai já é mais tipo de família conservadora, Sim. sabe, uma família bem tradicional, mas ele nunca me negou carinho, amor, afeto, nada. Eu acho que é muito alegre quando a gente consegue ser a gente mesmo, é muito bom. E quando a gente chega nesse ponto, é uma paz muito grande, né? Porque não é... Acho que a gente passa uma boa parte da nossa vida, ou muitas pessoas passam boa parte da sua vida, tentando provar coisas para os outros, né? E desde quando você já tem aparência masculina? A aparência que eu acho externa foi depois do tratamento. Uhum. Então, depois que eu pesquisei, eu descobri que eu poderia me amparar com os hormônios, Sim. que isso não poderia me fazer mal a longo prazo, que eu me cercando de profissionais Competentes e Exatamente. responsáveis. Que legal. Não teria problema ao longo da minha vida se eu levasse uma vida saudável, é claro. Porque ser diferente não é fácil. Não é uma coisa que você compra, né? Não é um produto. Não, eu gostaria de ser diferente. Você quer ser diferente muito? 10 ou 18? Qual que é o nível de diferente? Não adianta, você não compra isso. Igual bom gosto, não tem jeito, né? Olha, Cris Guerra está no Rio de Janeiro desde anteontem. Foi lançar um livro, foi uma sessão concorridíssima que ela já fez em Belo Horizonte, onde ela mora, que só na noite de lançamento, a primeira noite de autógrafo, foram 500 livros. Aí foi para o Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo e vem a João Pessoa. Que aguarde aí que ela vai chegar aqui através do programa Gerardo, da RCTV, do Sistema Correio de Comunicação. Ela também é colunista a partir desse número agora que vai circular no final de abril da revista Prêmio, que nossa queridíssima Suênia Cabral também tem trabalho lá, né? Tem. E aí? É interessante ser diferente, né? Você se acha diferente? Eu me acho diferente em alguns aspectos. Hoje, eu me identifiquei bastante, inclusive, com o que ela falou, que é preciso, de fato, você ter esse autoconhecimento para que você se diferencie. Porque senão realmente fica aquela igual, coisa, né? você fica igual a todo mundo. E é uma coisa que é muito genérica no Brasil hoje. Né? Você sai um pouquinho daqui e você vê que realmente existe uma coisa bem padronizada. Quem tem vontade de acontecer, viu, Felipe? Quem tem vontade de acontecer, quem sonha acontecer na grande mídia, não pode ser igual. Tem que ser diferente, né? E esse diferente tem que ser você mesmo. Isso, que é o que ela falou. Não pode ser irreal. Porque senão você não sustenta, aquilo dali desequilibra, eu digo assim, nas mínimas coisas. Seja num corte de cabelo, seja num acessório que você usa, seja no estilo de música que você gosta de ouvir. Porque as pessoas criticam mesmo e as pessoas não têm a menor... E brigam nas redes sociais para... assim, quando não conseguem lhe afetar diretamente... fazem através, hoje em dia, desses outros mecanismos. Pode ir falando aí que eu vou abrir aqui no Instagram um papo que eu tive com a Cris Guerra, provocando, meio que provocando mesmo. Eu disse assim, Leolindo, quero perguntar... Mandou um pequeno... Aí eu disse, tá de preto ou de vermelho? Ai, não acredito que acabou.
A bateria acabou. Ela me deu uma aula aqui, tá de preto ou de vermelho, claro que era relativo ao que estava acontecendo no Brasil, né? Se ela estava de preto porque tinha foco no PT, ou se estava, ou melhor, de preto de luto porque estava a favor do impeachment, ou se estava de vermelho porque tinha alguma coisa com o PT e tal. Aí ela disse, eu não estou nenhuma cor, eu não gosto dessa história, dessa divisão, né? Já é uma opinião diferente, porque a tendência é as pessoas tomarem um partido, aí são iguais, porque se toma partido, eu vou para cá, eu vou para lá, passa a ser cada um tomando um partido, então todo mundo toma um partido, ela não toma. Eu prefiro que a unidade no Brasil prevaleça, que nós lutemos juntos para que todos... Isso é um pensamento coletivo muito interessante e diferente, porque não é o que não é o reina. mais convencional e eu diria que até um pouco assim utopista, né? Exatamente, não deixa de ser. Não deixa de ser, porque... Aí eu fico pensando, eu digo, ninguém acontece por acaso. Sabe como foi que ela começou, né? Ela casou, depois de um tempo, casou com um publicitário. Quando estava no 7º mês de gravidez, super feliz, ele morreu, ela ficou grávida. Do único filho que ela tem. Muito triste. Aí ela dá tristeza, né, do drama dela, ela tirou partido para sobreviver. Aí criou um site terminou sendo o primeiro site de roupa, quer dizer, de moda, como Tarsila Naves faz, uma blogueira de moda. Blogueira de moda. Ela botava Hoje Vou Assim, conteúdo, né? O Hoje Vou Assim, que é exatamente mostrando a roupa que ela saía naquele dia para lá. Aí fez um sucesso imenso. E tá aí, todo dia, crescendo mais, porque hoje ela faz palestras, ela escreve, eu acho que ela é consultora de imagem também. Termina sendo, não é que seja totalmente. Eu acho que ela é consultora de moda. Eu acho que ela é consultora de moda. Ela é, na verdade mesmo, jornalista de moda. Ela tem conceitos, pesquisas, conteúdos que faz com que ela opine. Né? E não se deixe influenciar por aquilo que é realmente, vamos dizer assim, da moda, imposição. Ela vai naquilo que realmente é bonito, é bacana. Que é o estilo. Ela coloca na sua cabeça... Ela coloca o estilo, ela prioriza o estilo, né? Porque hoje o que a gente vê muito é uma consequência mesmo, uma massificação do que é a moda, que, claro, se a gente for analisar historicamente, isso é muito comum, não uma coisa de hoje. Mas não é só no Brasil também. Mas o fato de hoje em dia, com a globalização, com a liberdade que nós temos e o acesso que a gente tem de permeabilizar outras culturas, é meio destoante de que tenha tanta igualdade. É verdade. Né? Você mesmo, Felipe, você não é uma pessoa igual. Né? Você tem personalidade, na hora que a pessoa fala alguma coisa, você raciocina. Que não é todo mundo que faz isso. A gente vai para a escola, a professora diz, vocês têm que raciocinar. Quer dizer, aquilo ali é um aprendizado que as pessoas estão fazendo. Quando eu sou hiperativo demais. Sim, então mas uma coisa vai somando com outra, querido. E a sua pessoa, você podia ser hiperativo, mas não ter pensamento. Não, claro. Né? E fazendo aquele negócio no automático, doidinho. Né? No automático. Né? E outra coisa, assim, uma questão mesmo que você falou, a gente vai para a escola e a professora pede para a gente raciocinar, mas às vezes quer que a gente decore. Não está pedindo para a gente raciocinar de fato. Isso. Porque se a gente vem com uma opinião que é diferente, não é aceito muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Eu sou, assim, um fã, confesso, do trabalho de Cris Guerra, porque é diferenciado. O meu encontro com ela foi muito engraçado, né? Eu saí daqui de João Pessoa para um evento de moda que tem lá em Maceió, feito por um colunista lá bem famoso, e ele convidou para colunistas de todas as capitais nordestinas e pediu que eu levasse a roupa de um estilista local, que ele queria fazer uma super exposição lá. Eu, na época, levei a Alessandra Sobreira, porque ela estava fazendo muito sucesso em São Paulo com a história do macramê. Né? E aí peguei que ela fez, projetou mesmo, né? E aí eu levei um vestido lá tal e fui com minha mulher. Quando cheguei lá tinha vários jornalistas do Brasil inteiro e Cris estava no meio. E eu não conhecia Cris, né? Aí almoço, aí senta numa mesa, nesses almoços sempre senta, não sei, você sabe quem é ele, sabe quem é ela, fulano, foram se apresentando, aí o anfitrião disse, sabe quem é ele para ela? Ela disse, não, ele disse, ele é o pai de Luísa. Ela disse, Luísa, foi aquela festa e tal. Aí eu disse, como é seu nome? Aí ela disse, Cris Guerra. Aí quando ela disse isso, minha esposa disse, Cris Guerra, que eu escuto na rádio, ela disse,
eu não sei se você escuta, mas eu sou Cris Guerra. Não pode e tal. Uma coisa muito curiosa. E eu tinha olhado muito para ela porque ela tem essas tatuagens, uma tatuagem diferente, é bem fininha e tal. Ela é diferente. E eu, em tese, não gosto de tatuagem. Mas quando eu vi, comecei a olhar muito. E a pessoa, quando está olhando uma coisa, ou que não gosta, você fica olhando muito, né? Fica inconveniente. E eu olhando muito para ela, aí ela disse, está olhando para minha tatuagem. Eu disse, por que você tem tanto? Ela disse, vem mais por aí. Que é muito curioso isso aí. Aí você vê que a pessoa é diferente mesmo. Com conversa, com conteúdo. E é autêntica, né? Eu digo assim, já escutava, já conhecia. É coerente a diferença dela, porque ela é diferente em opiniões, ela é diferente na própria formação familiar, né? Em tudo. Então, assim, o que eu acho que é mais interessante no ser humano é quando ele realmente consegue ter essa coerência, né? De postura, com a imagem, com todos os segmentos. Desse encontro aqui, qual é a pergunta que não quer calar? Para ela, para minha amiga Suene. É claro, né? Minha amiga Suene, queridíssima. Felipe, você está certo disso que você quer fazer essa pergunta? É verdade que você vai morar nos Estados Unidos? A pessoa quer outra coisa. Não. Mas aí eu vou deixar para outra. Com Valéria aqui, minha amiga querida Valéria. Quando ela estiver aqui, aí eu faço. Mas você vai morar nos Estados Unidos? É verdade que eu realmente considerei isso. Estava com alguns planos, mas no momento agora eu deixei o coração não permitiu. Mas o pior é que eu soube que o coração já estava de mochila feita também. Tá amarrado, mas acontece que para ir de mochila feita tem que ter outras coisitas. O bambolê. Né? Tá caindo aqui, mas fica aqui firme. Mas vamos para... Mas isso aí é motivo e assunto para outro programa, porque você viu, né? Eu prometi aqui no início da noite, dizendo que a gente ia conversar, botar conversa fora, e botar conversa boa, que você raciocina, que você se informa, que você se diverte, porque o objetivo do programa é levar entretenimento com gente de pensamento, gente que faz a diferença aqui. Não é Cris Guerra que está falando só não, a gente sabe que é assim mesmo, e é por isso que Felipe Serpa e Suene Cabral vão estar sempre aqui no programa. Cartinha na manga, a gente agradece a presença dos dois, o diretor está aqui, antes que a gente fale o que não deve, né, Felipe? E ela não tem um ataque histérico aqui. Cenas do próximo capítulo. Eu vou responder a pergunta de Felipe, então, para todo mundo. Eu estou aqui no Brasil, a consultoria está super, olha, podem me ligar, pode passar aí meu contato, meu site, tudo direitinho, e dizer que eu fico muito feliz de vir aqui sempre, principalmente quando está acompanhada aqui do meu queridíssimo. Eu adoro vir, sempre que tiver, me chama que eu venho. Porque realmente é um papo muito gostoso. A gente já tem que ir atrás de outra notícia dela. E sempre a gente vai chamar aqueles que estão linkados com o programa diretamente, que são vocês mesmos, né? Tá faltando Sarinha, que nunca mais veio, mas vai chegar aí qualquer hora, a Sara Fernandes. Bom, se você quiser entrar em contato conosco, nosso e-mail, programagerardo@gmail.com. E se quiser rever algum programa como esse aqui, esse papo, essa descontração, você vai acessar o nosso canal no YouTube, Programa Gerardo, é isso aí. O programa de hoje, você está vendo, né? Fica por aqui. Assiste agora o Melhor Escolha e logo depois o programa 27 Segundos com Hermes de Luna. Uma boa noite para você. RCTV do seu jeito para você. Até amanhã. Don't speak as I try to leave, 'cause we both know what we'll choose. If you pull, then I push to